Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Agora vamos falar de Fórmula Indy, vamos falar de velocidade. Nesse último final de semana aconteceu o Grande Prêmio de Detroit na Ilha Bela, ali no Rio Detroit, de um lado os Estados Unidos, do outro lado o Canadá. Tivemos aí a rodada dupla, né? A única rodada dupla da temporada, com uma corrida no sábado e uma corrida no domingo. E nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês, pelo menos na minha concepção, os 3 vencedores e os 3 perdedores do final de semana como um todo. Analisar corrida por corrida eu acho que vai ficar um vídeo muito longo. Então eu vou começar primeiro pelos perdedores, né? Vamos deixar a glória e os louros para o final. Perdedores. Eu começo, obviamente, pela Penske. A equipe Penske tá num azar, cara. É o pior começo de campeonato da Penske desde 1999. E vamos lembrar que 98 e 99 foram os anos de vacas bem magérrimas ali para a equipe Penske, com problemas de chassi, problemas com motor Mercedes, problemas com pneu Goodyear, a equipe não estava andando direito, problemas com o chassi Penske, o chassi Lola não estava andando direito, enfim, foi um péssimo campeonato aquele para o Wanser Júnior, para Tarso Marques, para Alex Baron, mais gente correu ali pela equipe Penske, se eu não me engano. E nessa corrida, engraçado que as duas corridas estavam na mão da Penske. O Will Power dominou a qualificação da primeira corrida, dominou a primeira corrida, mas teve o azar de uma bandeira vermelha no fim da corrida, e na hora que os carros tiveram autorização para sair para a pista mais uma vez, o motor do Power morreu, e aí ele teve que amargar ali uma... Deixa eu ver aqui, o Will Power na corrida número 1, uma amarga 20ª colocação apenas para o piloto da Austrália. Aí não dá. Na corrida número 2, Joseph Newgarden largou na pole position, fez uma corrida espetacular, só que aí a estratégia errada custou a vitória. O que eu digo como estratégia errada? A pista estava com uma temperatura muito alta e os pneus de banda vermelha, que são os pneus mais macios, tiveram muito problema de rendimento. Pra vocês terem uma ideia, na prova de sábado, que o Pato O'Ward largou na pole position com a McLaren, eles fizeram a largada e com 4 voltas já tinha procissão nos boxes, já tinha ali trânsito nos boxes para troca de pneus. Então o pneu de banda preta, que é o pneu duro, foi o pneu que mais rendeu no fim de semana. E o Newgarden fez, se não me engano, acho que 4 paradas na corrida, e dessas 4 paradas, as 3 primeiras, ele colocou pneu duro, e estava rendendo super bem. O problema foi que na última parada dele, a 20 voltas do final praticamente, ele coloca um pneu de banda vermelha usado. Aí, desculpa, não tinha como ele manter a distância com relação ao segundo colocado. Ele ia acabar tendo uma aproximação e podia ter a vitória colocada em risco. E teve uma bandeira amarela no final da corrida, se não me engano, eu acho que foi a bandeira amarela, uma do Jimmy Johnson e a outra causada pelo Romain Grosjean, que o carro dele acabou pegando fogo ali na parte dos freios. E essas bandeiras amarelas praticamente asseguraram ele na primeira colocação, porque em bandeira verde, em condições normais antes disso, ele seria claramente ultrapassado por quem estivesse atrás dele. Ele estava sofrendo muita pressão, principalmente do Colton Herta. O Colton Herta tinha carro para passar e ir embora. Só que aí essas duas bandeiras amarelas acabaram segurando ali, aproximando todo o pelotão, e aí o Pato O'Ward apareceu e venceu. Então, assim, a Penske teve muito azar nesse final de semana, e ainda por cima, a estratégia errada, pelo menos na minha concepção, tirou a vitória do Newgarden na segunda corrida. Então, a Penske é a primeira perdedora. Segundo perdedor do fim de semana, Romain Grosjean. O Grosjean se qualificou muito bem. Ele foi top 10 de classificação nas 2 corridas. Só que aí, estratégias erradas da Dale Coyne, um rendimento não muito bom do carro durante a primeira corrida fez com que ele fosse caindo no grid. Deixa eu ver aqui, corrida número 1. Romain Grosjean, Romain Grosjean, lá atrás, né? 23º. E na corrida número 2, ele também teve que abandonar por conta de problemas no carro. Então, foram qualificações muito boas, mas corridas nem tão boas assim. E o outro perdedor do fim de semana, na minha opinião, Alex Palou. Por que o Alex Palou e não, por exemplo, o Felix Rosenqvist? Rosenqvist teve uma falha mecânica do carro, pode acontecer com qualquer um, e a McLaren teve um bom fim de semana. Então eu coloco o Alex Palou aqui, porque eu acho que, assim, ele pensou no campeonato, mas eu acho que faltou um pouco mais de agressividade para ele em determinados momentos. Por exemplo, no final da corrida,
No final da corrida ele podia ter tentado ali um ataque para cima do Newgarden e não conseguiu a ultrapassagem. Era uma ultrapassagem que o manteria na liderança do campeonato. Agora, com a vitória do Pato O'Ward, o Pato lidera o campeonato, se eu não me engano, com 299 pontos. Deixa eu conferir aqui. 299 pontos contra exatamente 298 do Palou. Então eu acho que aquela agressividade a mais ele podia ter tido, e eu acho que isso, pelo menos nesse final de semana, custou a vitória para ele. A vitória não, a liderança do campeonato para ele. Então, esse, na minha opinião, são os 3 perdedores do fim de semana. Agora, quem são os 3 vencedores do fim de semana? E o primeiro vencedor do fim de semana, acreditem, eu vou colocar de novo a equipe Penske. E quais são os motivos de eu fazer isso com a equipe Penske? Deixa eu pegar aqui o resultado da segunda corrida, que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer aqui. Ó. Race 2 in Detroit. Beleza. Vamos lá. O Joseph Newgarden, na corrida 2, ele, como eu falei, ele teve a estratégia errada. No fim da corrida ele estava com os pneus no bagaço e não estava conseguindo andar. Mas mesmo assim o cara teve braço para segurar uma segunda colocação. E uma segunda colocação para a fase que a Penske está hoje, embora a vitória tenha escapado, vamos olhar o copo meio cheio, com o pneu no bagaço e segurando uma fila de trocentos carros atrás dele, ele conseguiu se manter na segunda colocação, resistiu aos ataques, ele preservou o push to pass e com isso conseguiu se defender nos pontos de ultrapassagem. Isso foi muito importante, então Newgarden merece aqui os elogios. E o Will Power também na segunda corrida. O Power que perdeu a primeira corrida por uma falha do motor, que não ligou ali na hora que os carros tiveram que entrar na pista novamente. Teve problemas na corrida número 2 também, ele foi lá para trás do pelotão, mas conseguiu se recuperar e terminou na 6ª colocação. Então, desculpa, olhando aqui, Newgarden e Power, circunstâncias, posições que terminaram, a Penske conseguiu tirar leite de pedra aqui, não saiu com a vitória, mas saiu com um 2º lugar e um 6º lugar de pilotos que tiveram muitos problemas. Isso tem que ser valorizado. O outro vencedor do final de semana, literalmente um vencedor, Marcus Ericsson. A Chip Ganassi conseguindo sua 3ª vitória na temporada, venceu com o Alex Palou no Alabama, venceu com o Dixon no Texas, na primeira corrida, aliás, até corrigindo uma informação, né, porque tivemos rodada dupla no Texas, então essa é a 2ª rodada dupla da temporada, e o Marcus Ericsson vencendo a primeira corrida na pista de Detroit. Foi a primeira vitória dele em uma década praticamente, um piloto que não teve tantas oportunidades na Fórmula 1, chegou na Fórmula Indy trabalhando de forma séria, ele conseguiu resultados. E teve pessoas nas redes sociais que falaram assim, nossa senhora, se o Nasser tivesse as mesmas oportunidades, de repente ele poderia vingar. E eu concordo com isso, de repente, se ele tivesse tempo, se a Carlin naquela oportunidade desse um tempo para ele, eu acho que o Nasser poderia de repente fazer o que o Ericsson está fazendo hoje com a Ganassi. Tudo bem que o Ericsson tem um grande aparato atrás dele, afinal é a equipe Chip Ganassi. Então ele largou numa posição lá de meio de pelotão, teve a estratégia correta e esteve no lugar certo na hora certa depois das bandeiras vermelhas. Então foi muito importante esse desempenho. E o outro vencedor do fim de semana, obviamente um vencedor em todos os aspectos, porque ganhou corrida e sai na liderança do campeonato, Patrício O'Ward, o nosso querido Pato O'Ward. Eu até brinquei no Twitter, falei que eu estou patolizado, eu estou contaminado pelo Pato, porque o que ele fez nas voltas finais da segunda corrida foi um troço de louco. Ele marcou a pole position da primeira prova, deixa eu ver aqui, a prova número 1, que eu não lembro direito aqui a posição em que ele chegou. O Pato O'Ward foi pole position da primeira corrida, chegou em 3º lugar nessa corrida número 1, né, a estratégia dos pneus acabou comprometendo a vitória para ele, mas chegou na 3ª colocação, pódio, valorizadíssimo. E na segunda corrida, cara, as relargadas dele foram fantásticas. A agressividade que de repente faltou para o Palou, ele teve. Ele partiu para cima, fez ultrapassagens em cima de Dixon, fez ultrapassagens em cima de Colton Herta, fez ultrapassagem em cima de Joseph Newgarden, e sempre com a faca nos dentes. E ele usava o push to pass justamente nos únicos lugares onde você pode passar naquela pista, que é a curva 1, se você tiver um bom vácuo ali contra o piloto que está na frente, a reta oposta antes da curva 3 e a outra reta oposta que fica ali do lado do lago.
Então, ele conseguiu aproveitar os pontos de ultrapassagem, teve agressividade. Então, vamos pegar aqui a somatória do fim de semana. Pole da primeira corrida, terceiro colocado da primeira corrida. Ganhador da corrida número 2 com um baita final de corrida e sai líder do campeonato com 299 pontos. Então, Patricio Ward, para mim, o grande vencedor do final de semana em Detroit. Agora, a próxima corrida é em Elkhart Lake, o circuito que é chamado de Spa-Francorchamps dos Estados Unidos, que tem o carrossel, que é aquela curva maravilhosa, um circuito de muitas subidas e descidas, onde a potência do motor pode ser sim um fator preponderante, e eu acho que aí os carros de motor Honda vão ter uma grande oportunidade de repente, ficarem um passo à frente da Chevrolet. Mas vamos lembrar que a Chevrolet, em circuitos mistos, tem sim bom desempenho, mas eu particularmente acho que os carros equipados com Honda vão ter uma certa vantagem. Então é isso, pessoal. Não deixa de vir aqui embaixo, por favor, inscrição no canal, like no vídeo e fala pra mim se você gostou aqui nos comentários, quem que você mais gostou no fim de semana, quem você menos gostou, o Pato O'Ward realmente chega para ganhar o campeonato. Aliás, o Pato O'Ward é o primeiro piloto da temporada a repetir vitórias. Ele ganhou a segunda corrida do Texas e ganha a segunda corrida da rodada dupla de Detroit. Ou seja, a rodada dupla é com ele. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Valeu? Falou!